Oi, pessoal! Olha, todo mundo já ouviu falar do SUS, né? Muita gente usa, conhece alguém que usa, mas o que é o Sistema Único de Saúde de verdade? Nesse nosso papo de hoje, a gente vai muito além da imagem do postinho de saúde. Vamos mergulhar na ideia, que é super poderosa, e na história de luta que fez da saúde um direito para todo mundo aqui no Brasil. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta é essa: o que é o SUS, afinal? Porque se a gente parar para pensar, a primeira imagem que vem na cabeça é o posto de saúde, o hospital público, certo? Só que o sistema é, nossa, infinitamente maior que isso. No fundo mesmo, o SUS é uma ideia muito audaciosa que virou política de Estado. Bom, se a gente for pegar a definição oficial, aquela de livro, o SUS é o conjunto de ações e serviços de saúde que os governos federais, estaduais e municipais oferecem. Tá, mas isso é só a parte técnica, né? A verdadeira alma do sistema, aquilo que faz ele ser o que é, está nos seus princípios. E é aí que a coisa fica interessante. E é aqui que a gente entra na primeira parte importante da nossa conversa. Porque antes de ser um monte de hospital e posto de saúde, o SUS é uma ideia. E que ideia! Uma coisa totalmente revolucionária para a época em que foi criada. A de que saúde não se vende, não é mercadoria. É um direito fundamental. Vamos entender direitinho os princípios que seguram essa visão. E olha só, esses princípios não são todos a mesma coisa, não. Eles se dividem em duas grandes categorias. Dá para pensar assim. De um lado, a gente tem os princípios ideológicos, que são tipo a filosofia, o porquê do SUS existir. E do outro, os organizacionais, que são o como ele tem que funcionar no dia a dia. Para começar, vamos entender a filosofia por trás de tudo isso. O primeiro princípio, e talvez o mais famoso de todos, é o da universalidade. A ideia aqui é simples, mas ao mesmo tempo transformadora. Pensa só, saúde não é um favor, não é uma coisa que se compra, é um direito. Um direito de todo mundo, sem exceção nenhuma, e é uma obrigação do Estado garantir que todo mundo tenha acesso. Depois, a gente tem a integralidade. Esse princípio é super importante e quer dizer duas coisas. Primeiro, é sobre olhar para a pessoa como um todo, sabe? Não só para a doença. É juntar a prevenção com o tratamento. E segundo, é entender que saúde vai muito além do hospital. Saúde de verdade depende de ter saneamento, educação, moradia, ou seja, é a ideia de que tudo no governo precisa estar conectado para garantir o bem-estar das pessoas. E para fechar esse trio de ideias, vem a equidade. E aqui, vale uma atenção especial, porque equidade não é a mesma coisa que igualdade. Igualdade é dar a mesma coisa para todo mundo. Já a equidade é diferente. É dar mais para quem mais precisa, justamente para tentar diminuir as desigualdades. É aquela famosa frase, tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Faz todo sentido, né? Agora, vamos combinar, princípios tão grandes assim não surgem do nada, né? Eles nasceram de uma luta longa e bem difícil. Para a gente entender a força que o SUS tem hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo para conhecer o movimento que fez tudo isso ser possível, que transformou o que parecia uma utopia em um direito que está lá, na nossa Constituição. E que caminho, viu? Tudo começou lá nos anos 70 com o movimento da reforma sanitária. E olha que coragem! Esse movimento nasceu e cresceu em plena ditadura militar. Intelectuais, médicos, a sociedade, todo mundo se juntou com uma nova visão para a saúde no Brasil. O momento-chave foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, onde todas essas ideias foram amarradas. Um ano depois, criaram uma espécie de versão beta, o SUDS, até que, finalmente, em 1988, a vitória. A saúde foi colocada como um direito na nova Constituição. E tá aí, o resultado de toda essa briga, de toda essa mobilização, cravado na nossa lei mais importante, o artigo 196 da Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado. É uma frase curta, né? Mas o peso histórico dela é imenso. Foi uma conquista que mudou completamente o jogo social aqui no Brasil. Beleza, o direito estava lá, na Constituição. Mas isso era só o começo. Ter o direito no papel é uma coisa, fazer ele funcionar na prática é outra, né? Faltava o manual de instruções. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, as leis que fizeram o SUS sair do papel e virar realidade. Basicamente, duas leis são a espinha dorsal de todo o sistema. Para ficar fácil de entender, pensa assim. A Lei 8.080 é tipo as regras do jogo. Ela organiza como tudo funciona. Já a Lei 8.142 é a voz do povo. É a que garante que a gente, a comunidade, possa participar das decisões. A Lei 8.080 é realmente o motorzão do SUS. Pode pensar nela como se fosse o sistema operacional de um computador. É essa lei que define o que cada um tem que fazer,
O município, o estado, o governo federal, é ela que diz como o dinheiro vai ser usado e até como os planos de saúde de hospitais particulares podem participar, mas sempre de forma complementar. Sabe, desde a fiscalização sanitária num restaurante até uma cirurgia super complexa no coração, tá tudo previsto ali. Aí vem a Lei 8.142, que é genial. Ela garante que o SUS não fique só na mão de político e técnico. Ela cria os espaços para a voz do povo ser ouvida de verdade. Como? Através das conferências de saúde, que rolam a cada 4 anos para discutir e planejar o futuro, e dos conselhos de saúde, que são permanentes e servem para a gente fiscalizar o dia a dia, desde o que acontece no postinho do bairro até as decisões lá no Ministério, em Brasília. Mas a história não acabou lá em 1990, não. O SUS não é uma coisa parada no tempo, congelada. Pelo contrário, é um sistema vivo que está sempre evoluindo e tentando se adaptar aos novos desafios do Brasil. Um baita exemplo dessa evolução foi o Pacto pela Saúde lá de 2006. Foi tipo um grande acordo nacional para dar uma melhorada no sistema. Ele tinha 3 partes principais. O Pacto pela Vida, que focava em metas concretas, tipo diminuir a mortalidade infantil. O Pacto em Defesa do SUS, que era para reforçar os ideais do sistema. E o Pacto de Gestão, que botou ordem na casa, definindo melhor quem era responsável pelo quê entre prefeitura, estado e governo federal. E a coisa não parou por aí. Em 2011 veio um novo decreto que detalhou ainda mais essa organização toda. A grande sacada foi fortalecer o trabalho em rede, criando o que a gente chama de regiões de saúde. A ideia é simples. Cidades vizinhas precisam trabalhar juntas, cooperar, para que o caminho de uma pessoa no sistema seja claro e sem buracos. Começa no postinho e, se precisar, vai para um hospital mais complexo, tudo de forma integrada. Bom, depois de tudo isso fica bem claro, né? O SUS é muito mais do que um simples serviço. Ele é a concretização de um direito que foi conquistado na raça, com muita luta. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se o SUS é de todos nós, como é que a gente pode, no dia a dia, participar mais, fiscalizar e ajudar a fortalecer esse sistema que é um dos maiores do mundo? A resposta para essa pergunta, bom, ela define o futuro da saúde no Brasil.